Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos receber o nosso irmão como membro e vamos também fazer uma oração de gratidão. Ative sua memória. Ceia é um culto justamente que deve ser trabalhado. Jesus diz que é em memória dele. Amém? Então, é o culto de maior reflexão, de maior avaliação que devemos ter, pois estamos repetindo uma ordenança. Jesus deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia, e é tão sério isso, que a Bíblia diz que quem crer e for batizado será, mas quem não crê já está. Por que os irmãos falam condenado mais baixo? Salvo mais alto, condenado mais baixo. E Jesus diz, quando fala da ceia, que este pão simboliza o seu corpo e o vinho o seu sangue. E quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue, o que acontece? Não tem parte com ele. Amém? Então todos os que vieram, quer ter parte com Jesus, relembre o sacrifício, pois é no sacrifício que Cristo ofereceu por nós, individualmente por cada um, aqui está o perdão e a redenção, de você ser novamente aceito como filho. Amém? Eu pequei, eu não posso participar da ceia. O que Jesus fez pelos nossos pecados? Ele já pagou o preço. Amém? Está faltando fé e obediência à palavra. Vamos receber o nosso irmão e vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por esse tão belo dia, obrigado por esse expediente maravilhoso de nós aqui estarmos relembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para salvar as nossas vidas. Aqui está, Senhor, mais uma vida que está sendo integrada à comunhão no corpo, a fazer parte da vida ativa da igreja. Nós como igreja recebemos e abençoamos e pedimos, Pai, que a graça do Senhor não seja vã na vida de meu irmão. Eu abençoo a todos que já passaram por esse expediente, apresentando-se e ligando-se como membro, que nesse culto de ceia reflitam, reavaliem se estão no mesmo propósito do dia que entraram. Espírito Santo, fala individualmente com cada um, trazendo à memória essa verdade para o Senhor, que ninguém perca o tempo e não torne vã a graça do Senhor. Eu abençoo a todos, Pai, e peço que teu Espírito trabalhe na individualidade, quebrantando os corações, movendo as entranhas, falando ao Espírito, trazendo a revelação na linha do entendimento que cada um tem e a aplicação prática dentro do campo de ação que cada um pode exercitar. Eu abençoo a todos, pedindo, Pai, que as misericórdias alcancem a todos. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Levante bem alto suas mãos e diga: Cristo é a nossa vida, Ele é o motivo do louvor em nosso novo coração.
pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Levante suas mãos bem alto e declare: pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. 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 Louvamos ao Senhor pela sua graça. Estamos indo já para o final de mais um ano de mudanças, e muita coisa tem acontecido à medida que cada um está se propondo a mudar. Foi falado já desde o começo do ano que a mudança do Brasil depende da mudança de cada um. E é na soma das pessoas que estarão mudando que as coisas estariam e estarão melhorando. Então, boa parte dos brasileiros tem se esforçado, boa parte aqui da igreja também tem se esforçado e mudado. E temos motivos de gratidão e de louvores a Deus. Estamos falando ultimamente, trazendo a palavra de Deus mais clara na forma de aplicação. Trouxemos aqui desde o capítulo 12 os ensinos. Pena que nem todos dão essa continuidade ouvindo, pois eu tenho experiência pessoal. Quando eu estudava, se eu faltava uma aula, aquela matéria ficava deficiente, o conhecimento daquela matéria me deixava fragilizado. Eu, de um melhor aluno em matemática, faltei umas aulas de matemática e olha, patinei depois para passar. Eu era o melhor na matemática da sala, perdi umas aulas e me compliquei. Você, meu querido, minha querida, poderá ou poderia ter sido, ou talvez foi vencedor, teve bons resultados, mas a sua falha, a sua falta aos expedientes do ensino que traz a continuidade do crescimento, a fundamentação da fé e um conhecimento mais completo. Observe o que a Bíblia diz lá. Pedro fala isto na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3. É muito interessante o que ele diz aí. Então as pessoas estão voltadas na unção, no poder, no milagre, na solução, mas esquecem dos fundamentos dessas soluções. Pedro diz que pelo seu divino poder nos tem dado tudo. O que é tudo?
Tudo é? Tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. O que diz respeito à vida e relacionamentos. Porque a piedade é uma capacidade de saber entender as necessidades do próximo. E ele diz que nos foi dado pelo seu divino poder tudo o que diz respeito à vida a vida e a piedade pelo, o que é mesmo? Não estou vendo direito aí? Tem aqui? Pelo, o que é pleno? Um conhecimento completo. E se a pessoa não tem um conhecimento de um assunto, vai até o fim, ela jamais dominará aquele assunto. Então o poder está à nossa disposição para nós governarmos a vida e nós termos, nos sobressair na piedade, nos relacionamentos. Mas tudo isso, essa capacidade vem pelo um conhecimento completo daquele que nos chamou. Agora eu pergunto, Deus decepciona alguém? A mim Ele nunca me decepcionou. Porque eu tenho de Deus o que eu entendo da palavra e o que eu acolhi para a minha vida da sua palavra. Porque a sua palavra é fiel e verdadeira. O céu vai passar, a terra irá passar, mas a palavra do Senhor não passará. Então, meu querido, minha querida, se você vinha muito bem, a coisa se complicou, será que você não perdeu alguma matéria de ensino da palavra? Você não vai crer no que você não ouve. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir. E quanto mais a gente ouve a palavra, mais aquela verdade vai se tornando familiar, vai fazendo parte da nossa maneira de ver, de ser, de agir, e as coisas vão acontecendo. Por isso que a Bíblia revela e mostra que a bênção alcança quem ouve e guarda a palavra do Senhor. A bênção o alcança. Não é nós que precisamos correr atrás da bênção, nós precisamos correr atrás do ensino, que a bênção depois correrá atrás de nós, porque aquilo que nós aprendemos, com certeza, é o que faz parte, é o que vai produzir. O poder está na palavra, a unção está na palavra, a autoridade divina está na palavra. Quanto mais palavra na sua vida, mais solução divina está à sua disposição. Quanto mais da palavra, a sua vida estará armazenando, se construindo através dela, vêm os resultados. Então nós falamos sobre o relacionamento com Deus. Primeiro, os dons. Os dons. Os dons que Deus dá, Deus não tira. Mas ainda falava um dia desses com uma pessoa que se converteu aqui, tinha um dom, que até onde ela servia ao diabo era porque ela tinha aquele dom, e ela foi liberta, mas como ela não quis dar mais expediente para a palavra, aquele dom ficou sem uso. Deus não tirou, mas ele consegue ver ainda o mundo espiritual, mas não consegue resolver os problemas que ele vê. Amém? Pessoas que têm dons espirituais consegue ver, identificar, mas não consegue resolver, ser solução. Amém? Por que a maior parte dos crentes parece que farejam o erro na vida dos outros?
Porque em vez de desenvolver o dom para saber interagir quando vê o erro, não, sabe expor o erro quando que vê. Qual é o problema de muita fofoca no meio do povo? É falta de crescimento. Porque a palavra ensina, se tu vires o teu irmão pecando, vai contar para os outros. Boa, já poste na rede, põe no grupo. É isso? É isso que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina? Vai ter com ele. E quando a pessoa age em contrariedade ao ensino, ela mesmo se complica, porque a vida não dá, a vida devolve. À medida que você fofoqueou, alguém vai fazer com você. À medida que você expôs a fraqueza de alguém, um dia, alguém vai expor as suas. E aí que eu quero ver. Aí eu saí da igreja, porque a igreja só tem gente ruim. Não, quem está na igreja e ainda continua com as práticas do mundo, não está na igreja por Cristo. Está porque encontrou alguns amigos, tem algumas benesses que ele se beneficia, mas quem está aqui por Cristo, procura ter um conhecimento mais completo daquele que o chamou. Amém? Porque se você conhece bem quem te chamou, você cria uma intimidade e com a intimidade você vai tendo mais bênçãos, mais oportunidades, melhores oportunidades também. E falamos no capítulo 13 sobre o cristão e o governo. E, queridos, eu aprendi cedo na vida, por isso que pessoas que não querem mudar, não ficam aqui. Pessoas que não querem mudar, não ficam aqui. Porque eu atendo todos sem saber, sem discriminar. Eu fico sabendo, às vezes, no sábado, o meu expediente, quando me passam a listagem de quem marcou hora. Mas, a primeira coisa que eu faço é examinar os princípios. Deus governa através de princípios. A bênção não segue quem tem princípios quebrados. A bênção não acompanha quem vive com princípios quebrados. Quem desonra pai, mãe, quem não é justo, quem não se ajusta. A bênção não acompanha quem fala mal de autoridade. A bênção não acompanha quem é rebelde. Amém? Amém, amados? Não importa se você foi, o que Deus nos oportuniza, inclusive hoje está oportunizando a todos nós aqui, não importa como você chegou, mas é o que você vai levar da palavra que está ouvindo e praticar, porque o poder está se até agora não levou a sério a palavra, a partir de agora leve a sério, porque o poder está E qual é o poder que temos da palavra? O conhecimento daquele que nos chamou. Então, como que nós podemos então melhorar o aproveitamento da palavra? Conhecer melhor a Jesus. Porque se o seu relacionamento está bem com Deus, as demais coisas vão tudo indo para o seu devido lugar. O reino de Deus estando em primeiro lugar, as demais coisas, tudo vem por acréscimo. E falamos aí as últimas 2 semanas sobre o capítulo 14 de Romanos. Vamos ler do verso 1 até o 12. O que diz ali? Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe
os escrúpulos. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come só legumes. Quem come não despreze a quem não come, e quem não come não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Então aí está mais estas verdades, põe o 13, para os irmãos verem, um ponto que se repete. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Amém. Qual é que é o conteúdo deste capítulo? O reino de Deus, Deus governa através de princípios. E este capítulo fala de um princípio muito especial, o princípio da responsabilidade individual. E quando cada um entender esta verdade, esse princípio, eu sou responsável por mim, por minhas escolhas, por minhas decisões, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. Eu terei que dar conta. Mas o religiosismo não quer se livrar disso, não quer se livrar da sua cultura de religiosidade, e não quer aceitar essa verdade, que cada um vai dar conta de si. E quando a pessoa se mete na vida dos outros, ela enfraquece seu relacionamento com Deus. Quantos aqui são do Senhor? Todos. E se eu falo mal do irmão, como é que Deus está me vendo? Estou falando do servo dele. Quantos aqui têm filhos? E se alguém fala mal do seu filho, tudo bem? Você deixa por isso? A pessoa continua a mesma com você? Se alguém maltrata seu filho, esse que maltrata seu filho, fica tudo bem com você? Continua a mesma amizade, a mesma comunhão, o mesmo conceito, a mesma liberdade? Continua? Sim. Por que que a maioria dos crentes não vivem mais em comunhão com Deus?
porque vivem julgando os filhos de Deus, vivem julgando e falando mal do servo alheio. E não adianta não gostar dessa verdade, isso é um princípio. E se você não se corrigir, não se ajustar, não respeitar esse princípio, não vai melhorar o seu relacionamento com Deus, não vai aumentar o nível de bênção na sua vida. Pelo contrário, só tende a piorar. Se Deus atender todas as orações, não estaria faltando nada para ninguém, mas absolutamente nada, porque tudo que cada um necessita tem pedido a Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas por que não se tem recebido? Porque se vive julgando o servo alheio, se vive discriminando. Volte o verso primeiro deste aqui. A gente não consegue atender o fraco. O verso 1 e 2. Nós devemos respeitar a fraqueza, as diferenças. A falsa religiosidade não entende as diferenças. Por que essa igreja é apostólica? Porque ela entende as diferenças. Ela dá expediente para todos os dons e ministérios. Ela tem espaço para todas as faixas etárias. Ela tem espaço de ocupação para todos os níveis sociais. Mas nós não podemos tratar todos iguais. Essa ideia de tratar todos iguais faz parte da falsa religiosidade e é uma ideologia comunista. Nós temos que entender as diferenças e tratar a cada um segundo o nível que cada um chegou, segundo a capacidade que cada um desenvolveu. E nos últimos 3 anos para cá, tivemos muitos estragos aqui dentro por causa desse espírito. Então dar honra para quem não tem e desgastar quem tem honra, isso faz parte da política do mundo que deixou o Brasil no estado que está. Com o apoio das igrejas, infelizmente. Mas em contrariedade à Bíblia. Amém? Quando a Bíblia diz que devemos amar a todos, até o inimigo, significa que devemos tratar a cada um segundo a capacidade. Se teu inimigo tiver fome, tu tem condições, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede e tu tem água, dê-lhe de beber. Se o jumento dele tiver caído lá perto da sua casa, levante. Se algo do seu inimigo se extraviou e você encontrou, devolva. É colocar em ação a capacidade pessoal que cada um atingiu, cada um desenvolveu e cada um construiu para si. Isso é amor. Não é agora criar um padrão, tudo igual para todos. Ou é tudo ou é nada. Infelizmente tem pessoas que pensam assim, que Deus não muda. Deus quer que todos os seres humanos sejam tudo, desculpe a expressão, tudo japonesinho, tudo chinês, tudo parecido um com o outro, né? Não é assim não. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Então, meus amados, nesse princípio aí, da responsabilidade pessoal, vamos lá para o verso 7. Porque nenhum de nós vive para si. Querido, você é um produto, não é para você.
Você é um produto humano para? Você é um produto humano para si ou para os humanos? Então vamos declarar: eu sou um produto humano para humanos. E para melhor entender e aplicar essa palavra, eu preciso servir, e quem não vive para servir, não serve para... Então nessa palavra aqui, ninguém vive para si, entenda o propósito divino da sua existência. Deus não criou nada, nem na fauna, nem na flora, sem um propósito, sem aquilo que Ele criou fazer parte da cadeia, da subsistência daquela linha. E as capacidades que Deus distribuiu, os dons e as vocações que Deus distribuiu para o povo, é para servirmos uns aos... Olha o que diz lá no capítulo 12, de 1 Coríntios, verso 7. Parece que é. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o individualismo. Não, como é que é? A manifestação do Espírito, ela deve ter um proveito comum. O que é um proveito comum? Minha capacidade é de utilidade pública. Amém? Minha capacidade é de utilidade pública. O meu dom é de utilidade pública. A minha vocação é de utilidade pública. E quanto mais a pessoa quer viver só para si, ela já chegou no máximo. Chegou no máximo. Por que as pessoas, hoje, o maior índice de suicídio não está entre os pobres, está entre os ricos? Por causa do quê? Vivem para si, confiam na riqueza, confiam na sua posição social, e isso aí nada garante segurança e nada satisfaz, porque tudo aquilo que a gente faz em obediência a Deus, vem uma recompensa divina. Primeiro, nós somos aprovados. Por exemplo, aqui eu posso até dizer, as pessoas que desistiram aqui, eu já fiz as entrevistas, que desistiram de servir no social, não é porque cansam, tá? Porque depois mesmo no final, o corpo talvez reclame, mas a alma e o espírito estão com um gozo completo, estão satisfeitos. As pessoas desistem de servir pela influência dos egoístas, que são ligados à sua família, que são ligados à falsa religiosidade. Eu podia perguntar, mas não precisa responder, eu vou perguntar. Você que está aqui hoje, veio porque é ceia, né? Mas que desistiu de servir, você desistiu porque cansava ou porque era pressão de fora, críticas, que você estava sendo um bobo, trabalhando para o pastor? Qual foi a causa da desistência? Eu podia, mas eu não vou te expor, para ver, só para confirmar, mas eu não vou te expor. Mas responda para Deus. Você desistiu porque o trabalho não lhe deu satisfação? As oportunidades para você servir aqui não lhe deram satisfações? Ou era a pressão da família, dos familiares, dos amigos, ligados à falsa religiosidade? Mas, afinal, pastor, o que é falsa religiosidade? É uma fé sem obras, é viver de aparência, é achar que vindo no culto uma vez por
de quando em quando estão servindo a Deus. Assistir culto não é servir a Deus, é aprender para servir. Assistir culto é uma atitude de honra, estar aos pés do Senhor para aprender, para se qualificar, para melhorar e para ser melhor da porta para fora. Para você sair daqui um produto humano melhor para os humanos. Isso que é servir a Deus. É da porta para fora. Mas você que não quer mais participar do projeto de expansão, dos desafios que a igreja tem, dos eventos sociais, você está dando ouvido a quem? A falsa religiosidade. Porque você veio, eu também vim da falsa religiosidade, e chega um tempo as pessoas se acomodam, e dá vontade de voltar atrás. Amém. Que Deus tenha de nós. Responda para Deus: Deus, me perdoa, eu parei de servir porque dei ouvido a um sistema improdutivo e infrutífero. Volte a fazer parte da vida ativa. Procure saber o estado de quem saiu, porque a igreja tem muito trabalho. Eu pergunto, melhorou? Já que foi para onde não oferece nada, será que melhorou? Procure saber. Amém. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Em Romanos capítulo 15, verso 4 e 5, Paulo chama a atenção dizendo que tudo o que de antes foi escrito, para o nosso ensino é que foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da constância e da consolação vos deu o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, levem a sério o que a Bíblia ensina. Por exemplo, olha em 1 Coríntios 15, verso 3, a seguir também diz alguma coisa. 1 Coríntios: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí mostra toda a história. Então, creia, leve a sério o que a Bíblia ensina, porque hoje há muita coisa por aí que parece ser melhor, e até tem muita crítica que a Bíblia é um livro antigo, ultrapassado. É a palavra mais viva, que tem efeito, tem nutriente espiritual, tem capacitação intelectual e tem princípios morais, que justamente prepara o homem de Deus, o ser humano que crê, para toda a boa obra. E como hoje é um culto de ceia, observe 1 Coríntios 11, 23. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice,
estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E aí mostra a realidade, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, muitos dormentes. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Então aí está o ensino prático, claro da palavra. Mas, querido, para a gente colocar e viver essas instruções, precisa-se ter uma familiaridade maior com a palavra, o meditar na palavra todos os dias, o fazer parte da vida ativa da igreja. O mundo está fazendo a parte dele, porque o mundo está preparando as pessoas para o inferno, porque o mundo jaz nu. E você quer ir para o céu ou para o inferno? Quer ir para o céu? Siga as instruções de Jesus. Quer ir para o inferno? Siga as instruções do mundo. Nós estamos nesse mundo, podemos usufruir, mas nunca nos deixar dominar. Chega momentos na vida que nós temos duas escolhas, duas opções. E é aí que a gente começa a ver quem é que vai se assenhorando do governo daquela pessoa. É pelas escolhas que faz, pelos expedientes que escolhe para si. Deus oportunizando crescimento, Deus oportunizando um relacionamento melhor, e a pessoa indo atrás das ilusões, invertendo as coisas. Por isso, temos que entender também o tempo que estamos vivendo. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3. Apenas chamar a atenção de alguns. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem amor natural, sem afeição natural, sem piedade, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. O que Paulo ensina? Qual é o conselho que ele dá? Afasta-te também destes. E aí ele mostra experiências que já tinha naquela época. Os problemas continuam os mesmos, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar a um pleno conhecimento da verdade. A
aparece um coach aqui, estão lá, aparece uma outra coisa, vão atrás, mas nunca chegam a um conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade traz libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... No que você está preso? O que lhe domina? O que lhe escraviza? E as pessoas, olhando assim humanamente, são muito interessados, mas é para apenas preencher uma satisfação, tudo com interesse pessoal de fazer a diferença ou ter algo a mais que o seu próximo. O que nos faz maiores é o servir. Você quer ser grande? Aprenda a ser servo. Amém? Quer crescer? Sirva melhor. Eu pergunto, você que tem buscado muito conhecimento fora, tem aplicado? Tem mais textos aí. Tem uma coisa interessante que há dias o Senhor me inquieta. Primeiro vamos para Efésios 1:3, que Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Bom, Deus já me abençoou? Já. Deus abençoou o ser humano. Observe esse texto também em Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou, depois que Ele havia criado homem e mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre peixes, aves e animais, todos os animais que se arrastam sobre a terra. O ser humano já é abençoado, mas a bênção, ela precisa ser alimentada. Como que eu alimento a bênção, para mim não perder a bênção que eu já recebi? Como que eu posso manter a bênção do perdão? Perdoando. Como eu posso manter a bênção do amor? Amando. Como eu posso manter a bênção do acolhimento? Acolhendo. Amém? Deus fez por nós tudo que nós sozinhos não podíamos, e Ele fez para nós dar continuidade, e a bênção vai permanecer na vida de cada um à medida que Ele repassa, porque aquele que ganha a semente e come, chegou no máximo, mas aquele que semeia e cultiva a semente que ganhou, que aquilo que fizeram por ele, ele faz pelos outros, a vida dele está recém começando. Amém? É dessa maneira. A falsa religiosidade ensina a buscar a bênção, mas os princípios do reino ensina a pessoa a ser bênção. Então Deus nos abençoou. Onde é que está a bênção que não está com a pessoa? Onde é que está a bênção? Deus abençoa a todos. Amém? A minha bênção, se não está comigo ainda, está nas regiões celestes em Cristo. Por que ela não tem descido? Porque para baixar a bênção das regiões celestes é somente num relacionamento com Cristo. Como está seu relacionamento com Cristo para que as bênçãos baixem sobre a sua vida? A bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da prosperidade,
a bênção do autogoverno. As pessoas, a maior parte, estão se iludindo, e o diabo, sabendo da sede, da fome, dos desejos e necessidades dos seres humanos, ele apresenta soluções. Então, quando a pessoa não está conseguindo vencer, o diabo vem com um pseudo sacrifício, jejua tantos dias que você vai resolver. Adianta jejuar e não dominar a língua? E não parar de julgar? Adianta jejuar e fazer tantas orações aí e não mudar a maneira de ver e de ser? A bênção de Deus está provisionada em Cristo. Amém? Amém? Tudo o que você precisa está em Cristo. E onde é que está? Estão nas regiões celestes. Amém? Mas por que a maioria dos crentes não são abençoados? Recebem a Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Você pergunta para o Senhor, vou falar um pouquinho para as irmãs, eu falei um dia desses aí, que às vezes eu observo algumas irmãs bem desconfortáveis aqui. Na hora que escolhem a roupa para vir para o culto, não sei se não ouviu Jesus falar, olha, essa roupa não vai aumentar, ela é acima do joelho, e lá na igreja não adianta você puxá-la, não vai passar do joelho. Você não ouviu Jesus dizer, o teu degote está um pouquinho avançado, não adianta você se encolher, a roupa não é elástico não, e aqui fica desconfortável. Por que acontecem esses desconfortos na maneira de sentar e às vezes ainda provocando os irmãos que são um pouquinho, desculpe a expressão, um pouquinho tarado? Fica falando mal do irmão? Não. É o seu relacionamento com Cristo que está muito fraco. A Bíblia ensina que tudo que nós fazemos, devemos fazer como para o... Ainda mais está vindo o verão aí, o verão está prometendo. Só que aqui não é praia, não é litoral não. Por que a bênção não desce? Eu pergunto, uma pessoa que anda nesse comportamento, como é que Jesus se sente? Ela é minha filha, mas ela não segue o meu padrão. Ela é minha filha, mas ela não quer me ouvir. Amém? Então a bênção sua está nas regiões celestes, hein? Mas se as coisas não, se ela não está descendo, se você não está baixando ela, o problema é o seu relacionamento com Cristo. Como é que fica o seu relacionamento com Cristo quando você passa adiante uma fofoca? E o verso 4, o que diz? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos eleitos para sermos santos. Santo não é uma pseudo-santidade de linguagem e aquele olhar tá? Tem até algumas representação, aqueles olharzinho de coitadinho, se fazendo de coitadinho. Não. O Senhor nos elegeu para sermos dele. Santo quer dizer separado. Separado. Separado dele, mas não separado do mundo.
separados como dele. Nós estamos no mundo, mas somos do... eu sou santo, eu não posso ir num casamento. Falei ainda semana passada aqui, eu sou santo, eu tenho que perguntar lá para o açougueiro como é que é morta aquela galinha. Eu vim comprar uma galinha hoje aqui, e como é que mataram ela? Isso é a confusão da falsa religiosidade. Se algum ímpio lhe convidar e quiser dizer, comam de tudo o que é posto diante de vós, sem perguntar. Mas se alguém disser, eu te convidei, mas esse churrasquinho que eu estou fazendo hoje é em homenagem à minha mãe de cabeça, aí é manjar. Bom, se ele disse que é em homenagem a um demônio, a um espírito maligno, se ele lhe disse que é em homenagem ao Exu, ou a isso ou aquilo, não coma. Não por causa da tua consciência, mas por causa da consciência dele. Se ele disse que ofereceu um sacrifício ao demônio dele, ao Exu dele, ao cabeça dele, à mãe dele, sei lá o que for, tá? E ele lhe avisou e você comeu, agora eu pergunto, qual é o crédito que a sua fé vai ter diante da fé dele? Ele vai acreditar no seu Deus, que come coisa de demônio? Mas, se ninguém falou, vá em frente. Mas se alguém falou, stop, para aí. Nada disso. Eu não como comida consagrada a demônio. Mas sem saber, pode tomar e comer coisa mortal e nada lhe fará mal, sem saber. Amém? Mas se alguém avisa, olha, essa galinha que eu juntei lá de um despacho, e como aquele despacho lá é da minha entidade, somos tudo família. E aí, não se discute essas coisas. Respeite a consciência do fraco. Respeite a consciência do fraco. E aqui se respeita. Aqui ninguém se molda ao fraco. Tentaram nos moldar. Aqui não se molda ao fraco. Aqui se respeita o fraco, mas não se molda ao fraco. Amém? Mas se ensina a respeitar o fraco. Se nós formos levarmos ao pé da letra essas situações, então temos que levar para as outras áreas. Temos que levar para as outras áreas. Cada falha que uma pessoa teve, e se você agora julgar pela fraqueza que ela teve, você nunca vai oportunizar a restauração dela. Nós temos que ensinar o fraco a se tornar forte, mas sem humilhar, sem aviltar. Amém? Porque Jesus mesmo, vindo a um mundo que estava em trevas, Ele não veio condenar isso, nem condenar aquilo. Ele veio trazer coisas melhores. Amém? Amém? Por isso Ele mesmo diz, quem és tu que julga? E Ele diz, não julgueis. E quando trouxeram alguém com um fato comprovado, testemunhado, e trouxeram um presente, Senhor, segundo a lei, temos que resolver esse problema agora com a pedrada. Então tá, querem cumprir a lei? Então quem estiver sem pecado, comece a tirar a pedra. Amém? Houve execução? Não, porque os que mais acusam são os mais errados, porque esse comportamento de acusação é uma cortina de fumaça que a pessoa põe para esconder a vida dela.
Porque quando tem pessoa que só mostra erro desse e daquele, aí tem. E aí é que está o problema. Porque falar dos erros dos outros é um comportamento inconsciente, maligno, que as pessoas carregam para esconder os seus. Amém? Voltamos para 1 Coríntios 11, 23. E já vamos. Paulo, o que ele ensinou, os ensinos que ele trouxe, ele recebeu do Senhor. E eu também digo, eu não trago nenhuma palavra que o Espírito não testifique ao meu espírito. Não tenho compromisso com a religiosidade por aí. Não tenho, não. Eu tenho temor a Deus. O meu temor a Deus está acima do respeito humano. Eu não vou falar porque eu sei desse, eu sei daquele outro. E aí? Agora porque eu sei, eu vou deixar de falar? Não, eu falo aquilo que o Senhor manda. Sem eu saber, como ouço seguido, sem eu saber da vida dos novos que aparecem aqui, eles ficam apavorados, que reclamam que alguém contou a vida deles para mim. A palavra é viva, amém? Ela sonda, ela discerne pensamentos e intenções. Então, para nós concluirmos, Paulo diz: eu recebi do Senhor o que vos entreguei. E ele traz a lembrança do valor da ceia. Porque na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é por vós, fazei em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. O que acontece? Irmãozinhos religiosos aí, um momento de atenção. Quando vem uma nova aliança, o que é feito com a velha aliança? A velha perde o seu valor. Amém? Vamos pegar uma coisa bem simples, mas que hoje está muito avançado. A pessoa casou, não deu certo, desfez aquela aliança, casou de novo, e se fez um novo casamento. Primeiro casamento continua valendo? Sim. A falsa religiosidade quer que continue. Mas aqui não é sobre casamento, mas é um casamento também. A velha aliança é a lei. A nova aliança é o cristianismo, é a graça. E a graça foi liberada para nós através do maior sacrifício oferecido. Porque na lei, cada pecado tinha uma forma de sacrifício a ser oferecido. E na nova aliança, Jesus ofereceu-se como único sacrifício. Único. Amém? Você não precisa mais um sangue de um pombinho, de um bode, ou até raptar uma criança e pegar sangue de criança, pensando que isso vai lhe dar sorte ou resolver o seu problema. Isso ainda é as coisas velhas que o diabo ainda manipula. O Senhor abriu para nós. Hebreus, capítulo 10, versículo 18 a seguir. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele
nos inaugurou caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E observe aqui, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo, e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Agora olha a comparação que ele fez com a velha aliança e a nova. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Amém. Observaram? Se a lei já era dura, a graça responsabiliza muito mais. Por quê? Porque o Senhor propõe você sair daqui hoje purificado, perdoado, seu passado cancelado, e você continua estribado na falsa religiosidade, achando que está cheio de razão, porque alguém lhe ofendeu, porque alguém lhe causou algum dano. O relacionamento com Deus é pessoal, amém? Restaure o seu relacionamento com Deus, que Deus estará tratando as suas causas, amém? Ficamos em pé. O culto de ceia é um culto de restauração, é um culto em memória. Se a morte de Jesus, se o que Jesus fez por você não mexe com você, não sei qual será o seu fim. Não despreze a graça, não endureça teu coração à voz do Espírito de Deus. Salvação é pessoal. Restaure sua comunhão com Deus. A bênção que você precisa já está com Cristo. Restaure o seu relacionamento com Cristo. Tenha Jesus como Salvador, mas também tenha Jesus como Senhor da sua vida. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado, Paizinho, pela maneira prática e clara que o Senhor tem falado conosco. Obrigado pelo teu amor manifestado, enviando o seu Filho. Obrigado pela riqueza de instruções que o Senhor nos dá, que é a tua palavra. Muito obrigado, porque o conhecimento completo de Jesus nos dá e libera para nós o poder para a vida e para a piedade. Eu quero abençoar a todos que receberam, que ouviram esta palavra, e peço que o Espírito do Senhor continue trabalhando, convencendo, e que a palavra, Senhor, não vá para o esquecimento, mas que seja relembrada, meditada, e também uma fé desenvolvida em cima destas verdades. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, desligando as vidas, e eu peço proteção divina
contra os espíritos da falsa religiosidade que vem através de laços familiares. Peço uma cobertura no sangue do Cordeiro para todos que fazem parte desta visão, que são chamados pelo propósito do Senhor, para que não fujam do seu chamado, não fujam da função para o qual o Senhor os escolheu para desenvolverem. Eu abençoo a todos e peço em nome de Jesus estas bênçãos. Amém.